seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Piratini é iluminada em alusão ao mês Outubro Rosa. Campanha renegociação de dívidas. Simulador de direção não é mais obrigatório no Rio Grande do Sul. Vacina contra a Covid-19 e ainda efeitos da pandemia. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Os gaúchos que passaram e puderam ver a sede do Executivo do Estado está toda iluminada cor-de-rosa. E assim será até o fim do mês. A ideia é celebrar e apoiar a campanha do Outubro Rosa. No mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Palácio Piratini aderiu ao movimento e estará iluminado com a cor durante todo o mês. O Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O principal propósito é reforçar o movimento que alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e sobre o câncer de colo do útero. A adesão da vacinação contra a poliomielite, que provoca paralisia infantil, continua baixa no município do Rio Grande. De acordo com a Secretaria da Saúde, pouco mais de 40% do público-alvo recebeu o imunizante. A Secretaria reforça que a imunização continua em diversos pontos. Veja agora os locais e horários da vacinação no município do Rio Grande. Os últimos dados atualizados pela Vigilância Epidemiológica do município do Rio Grande mostram que 4.689 crianças foram vacinadas contra a poliomielite, o que representa 43,84% das crianças com a faixa etária de 1 a 5 anos incompletos. O núcleo de imunizações segue no processo de vacinação nas escolas, para aumentar o número de crianças imunizadas. Confira agora o cronograma de vacinação nos postos de saúde da cidade. No posto 4 Canalete, das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. Na Hidráulica, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. E das 13h30 da tarde às 15 horas. Na sala extra do cassino, das 8h30 da manhã às 16 horas da tarde. Todos os demais postos de saúde vacinam das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. A pandemia de Covid-19 ocasionou diversas consequências para a saúde pública. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas identificou efeitos que atingiram a saúde dos gaúchos. O estudo da Universidade Federal de Pelotas apontou sobre os efeitos indiretos causados na saúde mental e física da população adulta do Rio Grande do Sul. O objetivo da pesquisa foi identificar as variações na saúde dos gaúchos durante as diversas fases da pandemia. Os resultados preliminares revelaram cenários de insuficiência de atividade física, depressão, ansiedade, insegurança alimentar e sintomas da chamada Covid longa, que se caracteriza pela permanência de perda de memória, dificuldade de concentração e de dificuldades respiratórias por pelo menos 3 meses após a infecção. De acordo com os dados coletados, 3 a cada 4 participantes adultos estão nesta condição. A pesquisa também identificou que 1 em cada 3 adultos participantes
apresentaram níveis em algum nível de vulnerabilidade em relação à alimentação. Além disso, os dados apontaram que a prática de atividades físicas continuam abaixo do que os 150 minutos semanais recomendados pela Organização Mundial da Saúde, o que, segundo os pesquisadores, pode influenciar em problemas crônicos. Um estudo apontou que tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de uma fabricante diferente da aplicada na primeira dose oferece mais proteção contra o vírus. As pessoas que recebem 2 doses de Coronavac, por exemplo, são mais protegidas contra a doença quando tomam a dose de reforço de uma vacina à base de mRNA, como a Pfizer. Os dados são de um estudo realizado no Brasil, coliderado pela Fiocruz e pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona. Durante os estudos, os pesquisadores avaliaram a efetividade do reforço com a Coronavac, imunizante de vírus inativado, e com a Pfizer, de mRNA, em adultos brasileiros que inicialmente haviam recebido 2 doses de Coronavac. Durante os resultados, foi comprovado que a vacinação inicial com 2 doses da Coronavac quase não forneceu proteção contra a Covid leve, causada pela variante Ômicron, e o reforço com a Coronavac não aumentou a proteção contra a forma sintomática da doença e garantiu uma média de proteção contra casos graves e moderados. Por outro lado, o reforço com a vacina de mRNA forneceu uma proteção adicional maior, tanto contra a forma sintomática quanto contra a forma grave da doença. No Brasil, 87% da população já tomou pelo menos uma dose da vacina, e outros 80% têm o primeiro ciclo vacinal completo. Mas o que preocupa médicos e especialistas é que menos da metade da população tomou a dose de reforço, que é fundamental para a prevenção por completo. Sexta-feira de céu nublado e com tempo firme nas diversas regiões do estado. Não haverá chuva, mas os ventos seguirão fortes durante a tarde. As temperaturas estarão amenas. Aqui em Rio Grande, a máxima chegará aos 22 graus. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de nebulosidade em Rio Grande. A chuva no final do dia de ontem e da manhã de hoje não seguirá nesta tarde. O que continua são os ventos fortes que podem chegar a 36 km por hora. Já a umidade, sim, irá diminuir, ficando na casa dos 70%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 17 graus a mínima. A tarde em São José do Norte não terá chuva, mas a nebulosidade irá se manter. Os ventos nesta tarde chegarão a 36 km por hora e a umidade que esteve muito alta nos últimos dias diminui, ficando nos 70%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 16 graus a mínima. Dom Pedrito terá nesta tarde a presença do sol depois dos períodos de chuva. A tarde também será de céu nublado, mas não haverá chuva. Os ventos chegam ao máximo dos 26 km por hora e a umidade estará muito baixa, chegando a 38% nesta tarde. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 16 graus a mínima. Camaquã terá uma tarde com sol e períodos com muitas nuvens. O tempo permanecerá firme sem chuva. Os ventos não estarão fortes e poderão chegar a 34 km por hora. Já a umidade estará baixa, ficando na casa dos 40%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 18 graus a mínima. Tarde com a presença de sol e muitas nuvens em Venâncio Aires. O tempo permanecerá firme até a noite, sem chances de chuva. Os ventos chegam a 26 km por hora e a umidade fica em 50%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 17 graus a mínima. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região daqui do estado retirou a obrigatoriedade dos simuladores de direção durante as aulas da carteira de habilitação. Com a medida, o valor da CNH ficará mais barato.
Agora, o cidadão gaúcho pode escolher se quer fazer ou não as aulas do simulador de direção para habilitação na categoria B. No restante do Brasil, essa opção já era válida. Aqui no Rio Grande do Sul, uma liminar mantinha a obrigatoriedade dos simuladores na formação de condutores no Rio Grande do Sul. Após 3 anos, na última semana, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu pela legalidade da normativa federal, que deixa de ser obrigatório. A medida já começa a valer na segunda-feira. Então, para quem for começar a primeira habilitação ou já está com ela em andamento, pode optar por não fazer o simulador. Com isso, o custo da CNH diminui e se torna 14% mais barata. De R$ 2.714,16, ela passa a custar R$ 2.336,56. A Caixa Econômica Federal vai lançar um programa de renegociação de dívidas de empresas de pessoas físicas. O programa promete impactar a vida de 4 milhões de pessoas e de mais de 400 mil empresas que têm dívida com o banco. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e pela presidente da Caixa, Daniela Marques, e consiste em abrir negociação com os devedores e oferecer descontos que podem abater em até 90% o valor da dívida, desde que tenha valores entre R$ 50 e R$ 5 milhões, e que já esteja lançada no balanço do banco, em condição de prejuízo, com mais de 360 dias em atraso. A campanha vai contar com caminhões da Caixa por todo o país, que oferecerão propostas de facilidades para clientes regularizarem sua situação. A Caixa espera que até R$ 1 bilhão em dívidas sejam renegociadas. Os contratos negociados serão retirados de cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até segunda-feira.